paz do Senhor, Madec. A paz do Senhor Jesus, Madec. Maravilha, já possamos sentir a presença de Deus manifesta no nosso meio. Me sinto feliz, me sinto muito honrado por esse honrado convite que me foi facultado para estarmos nesse ambiente, podendo cooperar com os irmãos nesse momento único e singular pelo qual o céu preparou para nós. Deus abençoe a vida desse amigo, evangelista Will, e presidente da Almadec, e o vice-presidente, o líder, que é o presbítero Silvano, e toda a diretoria da Almadec, que Deus continue abençoando, prosperando e alavancando cada dia mais essa obra. Nosso querido pastor presidente da obra, pastor Carlos, que Deus abençoe ele, a sua amada esposa e toda essa casa no que tange ao seu total, ou seja, em seu tudo, obreiros, ministros, a banda, o Ministério de Louvor, a todos que tiveram a sua participação, que o Senhor continue abençoando. Me faça acompanhado nessa noite dessa linda mulher, a Andréia, está ali, ela, meus dois filhos, como foi falado, Iosef, o mais novo, e o Paulo é o mais velho. Eu tenho dois ministérios em casa, eu tenho um ministério pentecostal e um tradicional. O Iosef é pentecostal, o Paulo é tradicional. Quando Iosef não está em casa, há silêncio na casa. Mas quando ele não está em casa, há silêncio na casa. Mas quando ele está, é Pentecoste. Aleluia. Esse é cheio até o tutano. Me faça acompanhado também desse amigo, pastor Mário César. Ele está ali escondido ali. É uma benção. Maravilha. Meus irmãos, quem trouxe a Bíblia Sagrada, localize por gentileza comigo o livro do profeta Isaías, livro do profeta messiânico, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 40 e o verso de número 29, 30 e 31. É o texto que nós estaremos fazendo uso para a exposição da bendita e poderosa palavra do bondoso Deus. Oh glória! Deus abençoe a todos que me antecederam, assim como a cantora. Oh glória! Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40 e o verso de número 29. Oh glória! Enquanto os irmãos localizam a referência bíblica, eu externo a Deus as minhas mais singela gratidão pela confiança e pela responsabilidade que Ele nos concede de sermos um expoente de sua bendita e poderosa palavra. Meus irmãos, quem encontrou, diga, eu encontrei. Quem não encontrou, pede para esperar. Mas se todos encontraram, assim nós iremos fazer menção da palavra do Senhor. Está escrito assim, verso de número 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Repita assim comigo: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Repita assim comigo: os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Oh glória a Deus. Feche os olhos, por gentileza. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado. Nos sentimos honrados, Senhor, por esse tão honrado convite. Podermos estar aqui, Senhor, cooperado
congregado e podendo ser, sim, meu Deus, uma voz profética, ó Deus, para a Umadec. Senhor, uma vez mais, ó Deus, pedimos a Ti a Tua visitação, pelo qual o Senhor vem visitando, ó Deus, a Umadec desde o início desse culto. E uma vez mais pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa ministrar os corações, usando sim, meu Deus, a boca desse miserável homem que faz uso dessa santa tribuna para a exposição de sua bendita e poderosa palavra. É bem verdade, ó Deus, que o Senhor deixou bem claro em Mateus capítulo de número, ó Deus, 18 e o versículo de número 20, que na onde houver 2 ou 3 reunidos, falando acerca do seu nome, ali o Senhor estaria no meio. Nós sentimos que o Senhor está entre nós, porque sentimos o nosso coração arder, meu Pai, da sua presença. Não haverá, meu Deus, nenhuma distração, não haverá, meu Deus, nenhuma, ó Deus, distração, nenhum tipo, Senhor, de opressão, que há de tirar de nós, ó Deus, a atenção, a conexão, meu Deus, esse momento tão especial, pelo qual o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui. Mais uma vez, mas fica à vontade, ó Deus, faz tudo o que lhe apraz, assim eu te peço, e te agradeço no nome de Jesus, ó Cristo, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Maravilha. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós ora acabamos de ler é um texto muito conhecido de todos nós, estudantes da palavra de Deus. Quem não conhece o livro do profeta Isaías, um livro que está dentro de uma esfera profética, conhecido como o profeta que mais mencionou a respeito do Mashiach, a respeito do Messias. É bem verdade que esse livro, ele tem a sua divisão. Ele é, segundo alguns sábios, uma mini Bíblia, tendo 66 capítulos, tendo a sua divisão do capítulo 1 ao capítulo 39 e do capítulo 40 ao capítulo 66, tratando de assuntos que é de muita relevância. Deus, na sua presciência, ele levantava sim os seus nevim, os seus profetas, para comunicar à terra, ao homem, a sua vontade, sim, nos trazendo, nos removendo, porque muitas das vezes nós saíamos da posição, do nível, ou seja, do posicionamento que Deus havia determinado para nós, ou para a nação de Israel, assim posso eu dizer. Meus amados e queridos irmãos, quando eu passo a me adentrar, a acessar o capítulo de número 40, que nos traz algumas lições, que trata muito da questão da onipotência de Deus, de alguns atributos de Deus que são incomunicável, porque Deus não divide a sua glória com outrem. Deus é Senhor da história, Ele está acima de tudo, não há para Deus limite. Quando Ele decide fazer, não importa o cenário real da nossa história, não importa o cenário vigente da nossa história, aprove Ele pegar quem está caído e colocar de pé, aprove Ele levantar do pó o desvalido e erguer do monturo necessitado e fazer-se assentar nenhuma cadeira de honra, porque esse Deus, Ele é justo, e na sua justiça Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. O capítulo de número 40, meus amados e queridos irmãos, a partir do versículo
versículo de número 29, trata-se de uma questão que é de suma importância. Nós estamos em um culto de jovem, nós estamos no culto da Almadec. O intento de Satanás é diminuir a Almadec, é dissolver a Almadec, porque todo jovem é uma ameaça para o inferno. A nossa juventude é a continuação de um legado. Satanás não quer deixar a igreja que segue triunfante continuar no seu avanço e na sua missão. Mas ninguém pode parar uma igreja que Deus chamou, ninguém pode parar um povo que Deus separou, ninguém pode parar um povo que Deus vocacionou. Eu tenho uma notícia boa para uma DEC. Uma DEC nunca foi sobre ti, nunca foi sobre nós, mas sempre será sobre o Deus que nos escolheu. E se Ele te escolheu, se Ele me escolheu, não importa a condição ou o cenário pelo qual nós estamos inseridos, mas aprove a Ele fazer o que lhe apraz. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Aqui há codificado, aqui há uma conotação de algumas verdades. O versículo de número 29 fala, aleluia, trata-se, ratifica dizendo: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É uma loucura, mas o Deus da Bíblia, Ele trabalha na contramão da ciência exata, Ele trabalha na contramão da ciência exata, ou seja, Ele pega quem não é e torna ser, Ele pega quem está embaixo e coloca em cima, Ele pega o humilhado e exalta, Ele pega o pobre e enriquece, Ele pega o maltrapilho e faz se vestir como príncipe, para que o seu nome seja glorificado. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus. Só Ele faz isso. Quando o texto sagrado diz que a alegria do Senhor a nossa força é, mas como faz o Pai ficar alegre? Como mexe no sentimento de Deus? Todas as vezes que nós fazemos a lição correta, todas as vezes que nós andamos com integridade, todas as vezes que nós andamos com submissão diante de Deus, a probabilidade de nós agradar o céu, alcançar o coração de Deus é grande. E uma vez que nós alcançamos o coração de Deus, Deus alcança o coração do mais vil. Uma vez que nós alcançamos o coração de Deus, não tem ninguém que vai nos parar na face dessa terra. Oh glória, aleluia, Uramaia. Oh glória a Deus. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia. Eu lendo um pouco a respeito disso, pastor Silvano, presbítero Silvano, eu fiquei um pouco assim, aleluia, com a minha mente colapsada. Mas como assim Ele multiplica a força? Eu sei que Ele multiplica o azeite, eu sei que Ele multiplica a farinha, eu sei que Ele multiplica o pão, mas Ele também multiplica a força de quem não tem. Aleluia. Talvez você chegou aqui na Almadec cansado, desfalecido, talvez um pouco decepcionado, desgastado, pensando, dizendo: será o meu último culto? E o Senhor está dizendo: o seu último culto é um culto marcante, porque esse culto não é qualquer culto, é um culto que o Senhor vai te abastecer, para que você possa continuar essa jornada, porque o diabo não vai parar o projeto que Deus começou na sua vida. E é interessante porque o texto ele trata de uma questão muito prioritária e é tão atual para os nossos dias. Olha o versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas o que esperam no Senhor. Aqui há dois tipos de jovem. Aqui há dois tipos de jovem.
ao jovem precipitado, mas a um jovem disciplinado. O jovem que se precipita é um jovem afoito, é o jovem que não ouve mais ninguém, é o jovem que quer andar conforme aquilo que pensa ou que acha. Mas o jovem que anda dentro dos princípios bíblicos, ele tem a probabilidade de não desfalecer, mas de angariar de Deus força, graça, condição para continuar a jornada ministerial. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver muitos jovens que triunfaram na contramão da sua realidade. Quando nós olhamos para Daniel, jovem, mancebo, já no seu início da sua jornada e da sua idade, a Bíblia diz que ele é levado como escravo, deportado para a Babilônia. No ano 605, a Bíblia diz que ele chega em Babilônia. Os neos-babilônicos, eles aproveitavam a política deles de guerra, era diferente. Eles aproveitavam a parte da nobreza para ser utilizado dentro do palácio real. Mas só que tem um porém: em Babilônia havia uma diversidade de deuses, ou seja, Daniel pertence a um povo monoteísta, mas em Babilônia havia um povo politeísta. Quando Daniel se depara com uma Babilônia totalmente corrompida e um sistema totalmente defragado, Daniel, ele fixa no seu coração, ele coloca um propósito no seu coração de não se contaminar. Meus irmãos, o mundo sempre vai fazer para nós proposta, o mundo sempre vai fazer para nós convite, mas o que nos leva a termos a atitude certa ou não certa é a nossa consciência, porque se nós julgarmos aquilo dentro da lente bíblica, dentro de um contexto bíblico, nós percebemos, ou nós haveremos de perceber, que nem tudo que brilha é ouro e nem tudo que reluz é prata. Precisamos entender que o mundo que estamos, ó Deus, ou seja, o mundo pelo qual nós estamos cercados, é um mundo de muita de muita precisão, de muita armadilha, de muita perseguição e de muita opressão. Mas Daniel coloca no seu coração uma meta, um propósito. Ele diz: eu não vou me contaminar. Então ele chega para o chefe dos eunucos, todos nós conhecemos o texto, e ele foca um propósito dizendo: eu não me rendo, eu não me vendo, eu não negocio aquilo que o Pai confiou sobre mim. Eu irei ser firme, me manterei autêntico diante de Deus. Não vou negociar o que Deus confiou sobre mim, não vou negociar o que Deus entregou nas minhas mãos. Então, para tanto, a Bíblia diz que Daniel alcança graça, porque todas as vezes que nós decidimos andar pela via correta, Deus vai nos favorecer, Deus vai nos honrar, Deus vai abrir porta, Deus vai levantar pessoas para nos auxiliar, Deus vai levantar pessoas para nos apoiar. Todas as vezes que nós passarmos a andar pela via correta, Deus vai nos honrar, porque nunca foi sobre nós, mas sempre foi por meio da sua palavra. Nunca foi sobre nós, mas sempre foi sobre Ele. Oh, glória a Deus. Então aqui há dois tipos de jovem. Há um jovem que se precipita, mas há um jovem que sabe esperar em Deus. Nós olhamos para o contexto bíblico, nós vamos ver um jovem cujo nome se chama Samuel. Repita-se comigo: Samuel. Repita-se comigo: Samuel. Samuel é filho de Ana com Eucana. Samuel é a ferramenta de Deus para aquele tempo. Israel está debruçado sobre uma grande apostasia. O Senhor Deus traz Samuel. Samuel, ele nasce em um contexto de tamanha corrupção.
num contexto de tamanha corrupção e declínio. Mas o texto bíblico diz que Samuel, ele é entregue a Eli. Eli tem 2 filhos, todos nós conhecemos, Ofni e Finéias. Mas o texto sagrado diz que uma vez ao ano, seu pai e sua mãe subia a Ramá, e o texto é bem claro que Ana sempre dava conselho para Samuel. Samuel abordou, Samuel aceitou, Samuel guardou os conselhos, talvez como uma boa mãe. Ela dizia: fica do lado do sumo sacerdote, respeita a liderança de Deus na vida dele, anda segundo o conselho pelo qual ele te der, não se mete com os 2 filhos dele, mas permanece do lado da arca. Todos nós conhecemos capítulo 2, versículo de número 21. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O jovem Samuel fazia o que? Ele crescia diante do... Aleluia. O jovem Samuel crescia diante do... O versículo de número 26 do capítulo 2 deixa bem claro: e o jovem Samuel ia crescendo e se fazia agradável, para com o Senhor e para com os homens. Ou seja, havia-se uma progressividade no crescimento ministerial de Deus na vida de Samuel. Você já vai entender, aleluia. O jovem Samuel, ele é diferenciado. O capítulo de número 3 e o versículo de número 1 deixa bem claro: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante o Eli. Oh glória! Primeiro, a Bíblia diz que ele cresce diante do Senhor. Segundo, ele continua crescendo, porque o ministério não é destaque, ministério não é autopromoção, ministério não é vaidade, ministério não é competição, ministério não é, aleluia, inimizade. Ministério é crescimento, ministério é hombridade, ministério é comunhão, ministério é companheirismo, ministério é ajudar quem está fraco, ministério é estender a mão para quem precisa, ministério é auxiliar quem precisa de auxílio, ministério é crescimento, meus irmãos. Aleluia, oh glória, oh glória. Os jovens certamente se cansarão. E eu fiquei pensando, mas sim, como os jovens se cansam? Se os jovens são ferios, são vigorosos, são novos, na flor da idade. Mas só que o Senhor foi me dando algum detalhe. O que leva o jovem a cansar é o pecado, é a vaidade, é a ignorância, é a desobediência. Porque o texto é bem claro: o jovem corre, caminha, fadiga e cai, mas o que espera no Senhor, aleluia, esperar no Senhor trata-se de confiança. O salmista, no salmo de número 40, ele deixa bem claro: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e tirou-me de um lago horrível. Uramaia Shuriminahai. Eu estou pregando nessa noite que a presença de Deus, que nos dá a paz da paciência, da resiliência, que nos faz entender que não é segundo o meu tempo, mas é segundo o tempo de Deus, vai nos dar compreensão que quando Deus escolhe, Ele faz tudo dentro de um propósito. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher aquilo que foi plantado. Eu estou pregando para uma DEC que o tempo de colher aquilo que está sendo semeado está chegando. Então não se precipita, permaneça na posição que Deus te chamou, porque aquele que te escolheu é fiel para cumprir com a sua promessa. Aleluia.
Uramaya Shuri Nicola Seri Minahai. Oh glória! A Bíblia diz que o jovem Samuel, ele servia ao Senhor perante o Eli. Aí, percebendo um pouco o que leva ao jovem ter vigor, manter o vigor, passar a servir e continuar servindo, foi o que João escreveu ali no capítulo de número 2, na primeira epístola, no versículo de número 14. O jovem, ele tem força, porque já venceste o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Aí sim o Senhor me fez entender que o jovem que tem a palavra, ele vence. O jovem que tem a palavra, ele sobrevive. O jovem que tem a palavra, ele triunfa. O jovem que tem a palavra, ele chega. O jovem que tem a palavra, o diabo não para. O jovem que tem a palavra não é desanimado. O jovem que tem a palavra, a depressão não para. O jovem que tem a palavra, o tempo não mexe com a sua estrutura. O jovem que tem a palavra, ele reme o tempo e entende a vontade de Deus. Aleluia, aleluia, oh glória. O que nos conserva dentro de um tempo não é o que a terra produz, mas é o que o céu produz em nós. O jovem Caleb pisa numa terra tão desejosa, com os espias que com ele vai, retorna trazendo um relatório. O homem de Deus Moisés, o pastor da congregação, libera uma palavra profética na vida dele, dizendo: a terra em que pisaste a planta dos seus pés, essa o Senhor lhe dará. Oh glória! Ele volta com essa palavra para casa, mas nós conhecemos o contexto, que houve-se uma discussão, porque 10 espias trouxeram uma palavra totalmente contrária àquilo que Deus havia ordenado. Mas porém o jovem Caleb guardou no coração, e todos os dias se alimentava daquela palavra. O capítulo de número 14 do livro de Josué, a Bíblia diz que ele chega até Josué, estando em Gilgal, o tabernáculo de pé, aonde o Senhor havia parado o povo durante o período da repartição da terra. Ele chega até Josué dizendo: o Senhor lembra o que Deus falara acerca de nós, estando tu e eu, quando Moisés profetizou: a terra que pisaste seu pé, esta eu lhe daria. Lembro-se como se fosse hoje. O meu vigor ainda é o mesmo, a minha força ainda é o mesmo, a minha espada ainda está fora da bainha, eu ainda evangelizo. Eu não falto um culto de doutrina, eu não falto um culto de ensinamento, eu não falto um culto de escola bíblica, eu não falto um ensaio. Eu ainda sou autêntico, eu ainda sou mesmo. Dai-me a minha Hebron. Entenda uma coisa, Caleb frisa uma verdade dizendo: o Senhor me conservou com vida. Mas o que leva a Deus conservar alguém com vida? Trata-se de uma questão simples, é que ele perseverou em servir ao Senhor. Servir a Deus não é cruzar a mão, servir a Deus não é fazer corpo mole, servir a Deus é compromisso com Deus e com a palavra de Deus. O Senhor conserva ele. 45 anos se passa, mas o jovem Caleb ainda é autêntico, ele ainda tem vigor.
porque se você continuar permanecendo o mesmo, ou seja, não se venda pela internet, não se venda pelas redes sociais, não se venda pelo falso namoro, não se venda por coisas terrenas. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu estou profetizando nessa noite, eu estou pregando para uma deck que tem promessa de Deus, que foi chamada por Deus, que foi escolhida por Deus, que foi separada por Deus, que está sendo investida por Deus, que está sendo trabalhada por Deus, que está sendo preparada por Deus. Aleluia, oh glória. Uramaya Shuri Mikandorácia. Os jovens se cansam e se fatigam. A palavra fatigar é vir à exaustão, é desfalecer. Mas os que esperam no Senhor, a palavra esperar vem de esperança, que trata-se da paciência. E paciência trata-se de resiliência. Satanás trabalha com o teste da psicologia da mente do homem. O inimigo tenta trabalhar no nosso emocional, na nossa, aleluia, mentalidade. Satanás tenta nos levar à desistência. Alguém diz: eu vou parar porque nada está acontecendo. Ei, enquanto você está dizendo eu vou parar, o Senhor está trabalhando em teu favor e você não está vendo. Eu estou pregando nessa noite para uma deck que vai viver o que Deus tem para esse tempo. Queira o inferno ou não, o diabo não vai paralisar o que Deus preparou para a tua vida. Uma deck. Só quem tem mão para levantar, só quem tem boca para glorificar, faz glória, faz barulho da glória, faz barulho da glória, porque essa noite o Senhor está multiplicando força, o Senhor está dando vigor, o Senhor está trazendo renovo, o Senhor está trazendo graça, o Senhor está trazendo sal, o Senhor está derramando poder, o Senhor está liberando graça. Aleluia. Uramaya Shui Kiodekala Séria. Aleluia. Uramaya Shuria. Aleluia. O jovem precipitado é um jovem que se cansa muito rápido, porque não consegue remir o tempo, porque abre mão dos princípios bíblicos, deixa de lado a prioridade que é o céu e passa a investir mais em si mesmo. A Bíblia diz que o jovem Esaú está voltando do campo. O jovem Jacó, que é um jovem muito compromissado com Deus, prepara um guisado e vai testar a fé de um jovem afoito. A Bíblia diz que Esaú, quando sente o cheiro do guisado, automaticamente ele esquece daquilo que o pai havia dado a ele. Não o pai Abraão, mas o eterno, de ele ser progenitor de uma promessa. Meus irmãos, se você soubesse o que Deus tem preparado para ti, você jamais pensaria em desistir, ou recuar, ou abrir mão. Eu estou pregando nessa noite uma deck, que o que Deus preparou para a tua vida está concatenado dentro da sua geração. O que Deus preparou para a tua vida está entrelaçado dentro da sua geração. O inimigo não vai paralisar o que Deus começou a fazer na vida de alguém aqui essa noite. A Bíblia diz que Esaú, ele olha para Jacó e diz: dai-me um pouco desse guisado. Todos nós conhecemos que Jacó faz um negócio com ele, faz um tratado com ele, dizendo: dai-me a sua primogenitura, que eu te darei o guisado. Esaú olhou para Jacó e disse: o que me serve isso? Já estou ficando velho, cansado, e sendo ele jovem. Então logo ele despreza o seu direito de primogenitura. Quantos de nós estão desprezando o direito que foi dado por Deus, o direito que foi facultado por Deus?
O que Deus entregou sobre ti, Umadeque, não pode ser negociado, é inegociável. O que Deus entregou sobre ti, o diabo vai fazer de tudo para tentar corromper a nossa mentalidade, para fazer nós nos entregar a essa vaidade, para nos fazer nos levar a desprezar o que Deus confiou sobre a nossa vida. Mas nessa noite eu quero ser um profeta de Deus para a sua vida. Nada vai levar você a se embaraçar com as questões dessa terra, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir, meus irmãos. Aleluia. Esaú é um jovem precipitado. Esaú, ele negocia o seu direito, mas Jacó é um jovem oportuno, ou seja, um jovem que fica de prontidão, esperando o momento certo e a oportunidade exata. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos entender que nem tudo acontece dentro do nosso tempo. O tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro. Desejamos de uma forma, mas Deus projeta de outra. Arquitetamos de um jeito, mas Deus cumpre de outra forma, porque nem sempre há de acontecer conforme aquilo que nós pensamos. Entenda uma coisa: a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que começou a boa obra, este é fiel para concluir. Se ele começou, a obra não vai ficar inacabada. Se ele começou, a obra não vai ficar embarcada. Se ele começou, ele vai finalizar o que ele iniciou. Se ele começou uma obra dentro da tua casa, ele vai cumprir, ele vai finalizar. Se ele começou algo lá dentro do teu coração, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, ele vai cumprir ao seu tempo. Nós não podemos de forma alguma recuar ou retroceder, mas precisamos permanecer firme. Oh glória! Você não pode desistir, aleluia. Você não pode recuar, aleluia. Você não pode abrir mão, você não pode duvidar, oh glória. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como a águia. Todas as vezes que nós falamos na questão de esperar, é o teste de paciência, porque hoje ninguém quer esperar, porque hoje ninguém quer sentar, ou seja, não esperar sentado de uma forma pejorativa, mas a questão da paciência, de entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. A Bíblia diz que Abraão esperou 25 anos. A Bíblia diz que Isaac orou 20 anos. A Bíblia diz que José esperou 13 anos. Quando nós falamos de tempo, nós estamos falando de algo que foi projetado por Deus. O período do tempo é o período que Deus está forjando o caráter de alguém. O período do tempo é o período que Deus está trabalhando na estrutura de alguém. O período do tempo é o período que Deus está trabalhando no teu contexto. O Senhor está dizendo, você precisa entender, permanecer firme e perseverar. Oh glória! O diabo vai fazer nós levarmos a ciência de que nada está acontecendo, ou seja, as suas setas, os seus dados vai gerar dentro de nós o anseio, sim, a dúvida. Nós vamos passar o que? A amessar a situação. Nós vamos passar o que? A medir a situação. Nós vamos passar o que? A julgar o cenário e executar dizendo, ou seja, dar um veredito dizendo, não vai acontecer nada. É como se alguém dizendo, esse culto não vai acontecer nada. Até parece, Satanás está lutando dizendo, eu venci, mas o Senhor está dizendo, a minha presença, ela aquece coração neste lugar. A minha presença visita corações nesse lugar. A minha presença visita a estrutura neste lugar. A minha presença visita coração neste lugar. A minha presença visita intimidade neste lugar. Oh glória, aleluia, aleluia. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor, aleluia. Essa é a noite, Umadeque.
que o Senhor está trazendo sobre nós, que a nossa resiliência vai determinar aonde nós queremos chegar. Aleluia. A nossa perseverança vai determinar aonde nós queremos chegar. Nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Mas pregador, está difícil. Mas pregador, não vejo possibilidade. Mas pregador, só vejo dificuldade. É nessas dificuldades que o Senhor manifesta a graça. Porque a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Ou seja, a nossa inteligência é a loucura da ciência humana, mas a sabedoria do homem nunca chegará à ciência de Deus. É loucura isso. Parece que Deus dizendo para o homem: vocês demonstram ser sábio, mas se tornaram louco, porque a sabedoria do homem é loucura para a ciência de Deus. Oh glória, aleluia, oh glória a Deus. Mas os que esperam no Senhor, se coloque de pé por gentileza, meus irmãos. Oh glória. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Esperar o teste da paciência. A espera está concatenada à perseverança. Os que perseveram no Senhor. Aleluia. Remando calacia labarahai. Os que se conectam no Senhor renovarão. Eu estou pregando nessa noite que há um renovo de Deus sobre esta casa. Há um renovo de Deus sobre esse ambiente. Há uma nuvem de glória sobre esta casa. Há uma presença de Deus visitando esse ambiente. O diabo falou: eu vou parar, não vai não. Satanás falou: eu vou travar, não vai não. Jovem, tu tens força, ou seja, jovem, tendes força, porque já venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Há uma palavra de Deus sobre vós. Fala para alguém que está do seu lado, a palavra de Deus está sobre ti. A palavra de Deus está sobre ti. Se a palavra de Deus está sobre ti, ninguém te para. Se a palavra de Deus está sobre ti, ninguém te para. Se a palavra de Deus está sobre ti, ninguém te para. Uramaia ceia. Ninguém vai parar o que Deus começou a fazer na Umadec. Se a palavra de Deus está sobre ti, ninguém te para. Uramaia Shurimicolamaia. Se a palavra de Deus está sobre ti, eu já ouço barulho de glória. Se a palavra de Deus está sobre ti, eu já ouço barulho de glória. Se a palavra de Deus está sobre ti, eu já ouço barulho de glória. Se a palavra de Deus está sobre ti, o cansaço não te para, o desânimo não te para, a dúvida não te para, o medo não te para, o desespero não te para, a angústia não te para, o diabo não vai te parar. Não tem macumba que vai te parar, não tem feitiçaria que vai te parar, não tem demônio que vai te paralisar. Eu estou pregando nessa noite que há uma produção de Deus dentro do coração de gente neste lugar. Uramaia Shuri Nicola Ceia, Uramacandoraço e Quiodelácia. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão, porque o cordão de 3 fios não quebra facilmente. Eu estou pregando nessa noite, aleluia, que Deus vai nos levar a uma unidade maior. Uramaia, Uramacandorácia. É como
como se alguém dizendo: ninguém vai ficar parado na beira do caminho, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar caído. A tua luta é minha, a minha luta é tua, a minha batalha é tua, a tua guerra é minha. Estou contigo até o fim. Uramaia Shuri Nicola Saia. Só quem entende levanta a mão. Só quem entende levanta a mão. Só quem entende abre a boca santa que Deus te deu. O jovem que espera no Senhor renovarão as suas forças. Eu estou pregando nessa noite que há um renovo de Deus derramado, sendo derramado, sendo derramado, sendo derramado, sendo liberado sobre a Umadec. Levanta a mão, Umadec. Há um renovo de Deus, há um poder de Deus, há uma graça de Deus, há uma unção de Deus sendo liberado sobre a Umadec nessa noite. Umadec, abre a boca que Deus te deu e vai dando glória. Jobedai o subi série me colaborai. Pega na mão de alguém que está do teu lado. Oh glória, nós vamos orar. Urabacala shuri minai. Oh glória, oh glória, oh glória. Águia, quando ela vai buscar o renovo, ela não vai buscar o renovo na região baixa, ela vai buscar o renovo é no alto do penhasco, é no lugar alto, é no lugar alto que nós alcançamos o renovo, o poder, a unção, a glória, a autoridade. Deus nessa noite está dizendo: Umadec, se prepara, porque 2025 Deus vai multiplicar o número de adoradores de jovem no nosso meio. Remandacando subir de colaborai. O diabo não vai parar o Umadec, Satanás não vai parar esse jovem, o inimigo não vai parar. Uramaia Shuri Minai. Cada congregação vai multiplicar, há uma unção de multiplicação. Deus vai multiplicar as forças daqueles que não têm vigor, daqueles que não têm força, ou seja, aqueles que estão cambaleando, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que estão desfalecendo. O Senhor está dizendo: eu vou renovar as tuas forças, eu vou renovar as suas forças. Tu serás um multiplicador de jovem, tu serás um multiplicador de jovem. Eu vou tirar do crime, eu vou tirar das drogas, eu vou tirar da depressão, eu vou tirar da prostituição, eu vou tirar da vida perdida, eu vou alcançar através da Umadec. Shuima Uramaia Sia Uramaia Shuria Umadec. Os que estão na internet se preparam para viver uma enxurrada da glória de Deus. Eu não vim de São Paulo, eu não vim lá de cima, aleluia, aleluia, desprovido ou por acaso, aleluia, desapercebido. Senti quando estava para descer, aleluia, evangelista Will, que Satanás haveria de lutar contra esse culto. O Senhor falou assim para mim, evangelista Will: eu estou te renovando por dentro, não deixarei a tua gestão na vergonha, mas vou eu multiplicar o número desse jovem. O diabo falou: vou eu envergonhar, mas o Senhor diz assim para mim: eu estou te revigorando, eu estou te renovando, eu estou te dando estratégia para esse tempo. Prepara-te, porque um avivamento começa a tomar conta das congregações. Remon Salai Tuikion Dessaia Candorácia Urabacala Shuriminácia. Estou quebrando hoje com toda a estrutura de Satanás, estou quebrando hoje com todo o braço do seu inimigo, e digo assim para ti: a minha palavra está entrando nos corações da Umadec. A Umadec vai voltar a valorizar a palavra. Uramá Uramaia Shuri Nicola Ceia. Cadê a Umadec? Levanta a mão, segura na mão, segura na mão, segura na mão de quem está do teu lado.
Uramaia Shuri Micola Séria. A cantora prepara o louvor. Uramaia Shuri Minácia. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Satanás, tu não vai parar uma deck. A uma deck foi escolhida por Deus. Uramaia Shuri Miná. Os jovens certamente se cansarão, mas aqui não, aqui não, aqui nós não teremos jovem cansado, não. Aqui nós teremos jovens vigorosos, jovens alegres. A depressão não vai dominar a mente dos nossos jovens, mas a glória de Deus, o Espírito de Deus, a unção de Deus, a fome de Deus vai tomar a uma deck nesse tempo. Uramaia Shuri Micola Cia Labarahai. Pega na mão, pega na mão. Uramaia Shuri Minácia. Quem está sentindo a presença já vai dando glória. Quem está sentindo a presença já vai dando glória. A unção de Deus é transferível. A unção de Deus é transferível. Quem está do teu lado vai começar a sentir. Quem está do teu lado vai começar a sentir. Quem está do teu lado vai começar a sentir. Quem está do teu lado vai começar a sentir. Quem está do teu lado vai começar a sentir. Quem está do teu lado vai começar a receber. Quem está do teu lado vai começar a remar. Alguém já está recebendo. Alguém já está recebendo. Já tem jovem recebendo. Remar. Olha aí, olha aí, olha aí. Quem está na internet começa a receber. Quem está na internet começa a receber. A depressão não vai te parar. O medo não vai te parar. O desânimo não vai te parar. A decepção não vai te parar. Ei, nada vai parar o que Deus começou a fazer. Deus tem renovo para ti. Deus tem salvação para ti. Deus tem libertação para ti. É noite que a enxurrada da glória. Olha aí, olha aí, olha aí, vai, 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 pega, vai, pega, vai, pega, pega, vai, 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 Urama, Urama Cala Rune, Urama Cala Xuria, Urama Cala Remicala Xuri Minarra, vai, deixa Deus te tomar uma deck, deixa Deus te tomar uma deck, deixa Deus te tomar, meu Deus, Urama. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa, enche-me e enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, até transbordar. Derrama, 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 oh, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Pega no nome de Jesus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. enche-me até Vem pra frente. transbordar. Vamos andar aqui, vem pra frente, vem pra frente. Derrama sua Sai do banco, vem.
Vem. Vem pra frente. Deus quer te renovar hoje. Vem. Vem pra frente. Vem. O mês foi desafiador. O mês foi mês de guerra. Vem. Sai do seu lugar. Sai, remar. Vem porque Deus te renova. Deus está multiplicando a força. Deus está te fortalecendo. Deus está te renovando. Vem, sai daí das cadeiras. Sai, vem mais, vem. Temau e Simanacando Calabaraxúria. Vem isso, vem uma deck, vem. Sai daí do fundo, Remau e Siacando Remaia. Chuiquio Remau e Siacando Reminai. Chuiquio de Calabara. Há uma glória de Deus aqui. 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 Já tem pessoas chorando. Já tem pessoas sentindo, já tem pessoas sendo renovadas, já tem filhos sendo renovados. Vem. Sai daí, vem uma deck, vem pra cá, vem. Uramaya Shuriminahai, Uramakala Shuriminasia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, olha aí.